Olá, hoje vamos tratar de um tema que está muito em moda, vem sendo discutido, muito debatido, que é o meio ambiente, mais relacionado à segurança pública. Assisti a 2 documentários em situações distintas e que vou aqui relatar. No primeiro, o biólogo dizia da preocupação que estava havendo com relação a uma superpopulação de macacos pregos numa determinada área de mata e que a área estava muito reduzida e que os macacos pregos estavam acabando com a palmeira nativa, que era o alimento natural dele. Bem, isso me levou a uma reflexão. No mundo, nos países mais avançados ou menos avançados, há os parques, né? Os parques onde é feita a preservação da vida selvagem. E nesses parques, eles buscam sempre estar estudando soluções para a resolução de problemas que porventura possam acontecer. Havendo excesso de população, eles avaliam. E sendo a causa a falta de predador natural, eles introduzem o predador natural para que possa fazer o controle dos animais selvagens. Por exemplo, no Yellowstone, para fazer o controle do bisão, do alce e do cervo norte-americano, eles introduziram o lobo. Em outras partes do mundo, assim tem sido feito. Quando eles não conseguem o controle através desses meios naturais, eles fazem o controle através, de um meio próprio. Estudam a melhor forma e aplicam ali naquele sistema a melhor técnica que eles encontraram para poder fazer o controle dos animais selvagens. Bem, nesse caso do macaco prego, eu assistia interessado à matéria para saber qual seria a causa e qual seria a solução do problema. Bom, uma das causas que o biólogo apontou para que houvesse esse crescimento vertiginoso da população de macaco prego foi a falta de predador natural. E a preocupação maior dele era com a palmeira nativa, que estava sendo danificada porque o macaco prego nativo estava comendo a palmeira, que é seu alimento nativo. Aguardei que ele indicasse solução, por exemplo, remoção de parte do bando de macaco prego para uma outra área, porque um país que tem mais de 50% de sua área territorial em floresta, certamente teria algum outro local adequado para colocar-se o excedente dessa população. Aguardei que ele apresentasse como solução a introdução do predador natural do macaco prego, ou que ele indicasse uma possível castração de parte desse bando para reduzir a taxa de natalidade e adequar a área florestal, que ele não disse qual era o tamanho. Aguardei que, por último, fosse identificada a necessidade do controle através da ação do ser humano. Mas ele não apresentou nenhuma dessas soluções. Qual foi a solução que ele apresentou para um país que já tem mais de 50% de sua área territorial em floresta?
Eu não acreditei, mas ele disse: temos que aumentar a área florestal para poder atender às necessidades do macaco prego. Se ele aumenta a área florestal, ele reduz a área destinada à agricultura. Ele resolve o problema do macaco prego e aumenta a fome para o ser humano. Eu não acreditei, mas foi essa a sugestão apresentada por esta pessoa responsável. Atingir diretamente a economia do povo brasileiro. Bom, não sei qual foi a sugestão que foi implementada nesse caso, mas vamos passar ao segundo caso. As queimadas no Cerrado, no Pantanal. A queimada, assim como os fenômenos naturais, eles existem. Existe maremoto, terremoto, existem secas prolongadas, existem as inundações, existem as geleiras, as neves, e existe o fogo. Isso tudo é utilizado pela natureza, especialmente o fogo, para renovar, para selecionar o melhor espécime de animal, mais resistente, para selecionar e renovar a flora, melhores árvores. Esses fenômenos naturais, eles impulsionam as grandes migrações. Você vê no Quênia a seca e o fogo impulsionam as migrações de gnus, zebra, elefantes e assim sucessivamente. Ela sai do ponto A e chega ao ponto B. Esse trajeto já é conhecido de várias gerações desses animais, já está no seu DNA. Então, quando a seca e o fogo chegam em determinado local, ele procura abrigo num outro local determinado, onde ele vai encontrar água e relva fresca. Certamente que pelo caminho, muitos desses animais vão sucumbindo. Os velhos, os fracos, os não adaptados. Isso é a seleção natural que a natureza promove. Mas não só a seca e o fogo, a neve, a geada, por exemplo, você vê no Alasca, em razão da geleira, impulsiona a migração do caribu. O caribu sai do ponto A para se livrar dessa tempestade de neve e passa ao ponto B, onde ele vai encontrar a relva fresca e aonde ele vai encontrar água e vai encontrar a proteção natural que o meio ambiente promove. Obviamente que nesse trajeto muitos vão sucumbir. Da mesma forma, os velhos, os fracos, os não adaptados, esses vão ser eliminados. Esse é o processo da natureza. Então ele sai do ponto A para encontrar as suas necessidades no ponto B. Muito bem. E aqui no Brasil é diferente? Quando há o fogo no cerrado, o animal já não conhece o seu trajeto do ponto A ao ponto B,
onde ele vai encontrar segurança? É claro que sim, porque senão todo ano tem os fogos nas florestas brasileiras, assim como tem na Austrália, tem na Índia, tem nos Estados Unidos, em várias outras localidades. E os animais se socorrem e voltam. Aqui no Brasil é a mesma coisa. Ele vai, se protege, quando o fogo passa, ele retorna ao seu local de origem. Isso é natural. Isso existe. Da mesma forma, quando há inundação no Pantanal, eles morrem porque o Pantanal foi inundado? Não. Eles partem da área inundada, que eles já sabem que aquilo vai acontecer, é sazonal, assim como o fogo, e vai para a área protegida. E nós vemos que os próprios peões já se adaptaram a esse ritmo das águas e eles movem o gado, assim como o Maasai faz lá no Quênia. Essa é a natureza. E eu vi o documentário, e o documentário foi elogiado pelo apresentador, a conduta do biólogo, que ele passou a colocar alimentos para os animais na região onde havia ocorrido o fogo. Aí colocava ali alimento no meio do trajeto, não se sabe exatamente onde. E com essa conduta, ele mudou, ou ele mudava o comportamento do animal. Porque antes o animal saía do ponto A ao ponto B, onde ele encontra alimentos. Agora ele encontra alimentos em outro local. E ele passa a absorver esse novo comportamento como o comportamento correto. E a gente sabe que não é correto você alimentar um animal selvagem. E não há que se dizer que foi uma emergência. E não é, porque em todos os anos vão acontecer esses incêndios, que é o meio que a natureza usa para purificar-se. E também quando há as inundações. Não se pode alimentar o animal no meio do trajeto quando a inundação está ocorrendo, assim como você não pode alimentar o animal no meio do trajeto quando o incêndio está se processando ou se processou. Você altera a percepção do animal e no ano seguinte ele será vítima do fogo. Por quê? Porque se ele retardar 1 ou 2 horas ali naquele local de alimento, que ele passou a entender que é o seu local de segurança, a velocidade do fogo não lhe permitirá sobreviver. Então essas questões, elas são muito interessantes e têm que ser vistas, não com o olhar piedoso, mas com o olhar de um técnico. Um olhar de uma pessoa que aprendeu a apreciar a natureza e aprendeu a entender a natureza. E o que eu estou aqui dizendo, todos os ribeirinhos, todos os caboclos que moram lá naquela região, sabem. Sabem. Isso é natural, isso é normal, isso acontece todo ano. Vão acontecer animais mortos e pegos pelos incêndios? Claro que vão. Os fracos, os doentes e os não adaptados. É o processo de seleção da natureza. Que muitos usam isto como sensacionalismo barato à frente das câmeras de televisão. Mas o que me deixa mais chocado é que nenhuma instituição de proteção aos animais, de proteção ao meio ambiente, se levantou para dizer que aquele comportamento de alimentar os animais era incorreto. E nenhum órgão de meio ambiente oficial instaurou um procedimento apuratório para verificar se houve ou não responsabilidade em razão de possíveis danos
causado ao meio ambiente com aquele comportamento. Por exemplo, um ou outro animal foi apresentado com queimaduras. Será que não foi em razão daquilo? Eu deixo aqui o meu muito obrigado e gostaria que essa minha pergunta fosse respondida.